Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, que vai relatar resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Que quer dizer isso? É gente que faz festa para ídolos, né? Nos dias de hoje, essas festas é diferente, né? É Santo Antônio, Santa Terezinha, Santa não sei de que, eles fazem essas festas e tem comida oferecida a esse santo, né? Porque a festa é para eles, né? Mas muita gente diz, não, essas comidas não são para os santos. Mas se a festa é do santo, é para quem? Né? O povo come porque é uma comida do santo, da festa do santo. Então, se é uma comida da festa do santo, é oferecida ao santo. Mas o povo sempre relata que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, na religião budista, o povo bota lá no altar de Buda frutas, né? Botam umas coisas e tem gente que come daquelas frutas, né? Ali foi sacrificada aquele ídolo, né? E assim vai, né? Mas Paulo vai explicar aqui o que significa, né, essas carnes sacrificadas aos ídolos, né? Aqui está falando acerca das carnes sacrificadas para os ídolos. Isso é 1 Coríntios capítulo 8. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ler. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, né? Quem tem ciência? O povo que recebeu a lei de Cristo, o povo que recebeu a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo e foram batizados na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Então, esses irmãos dentro da igreja de Deus têm ciência, têm a mentalidade de que não devemos comer coisas sacrificadas aos ídolos, né? Sabemos que todos temos ciência disso, que não devemos comer coisas sacrificadas aos ídolos. A ciência incha, né? A ciência incha, mas o amor edifica, o amor a Deus, né? Nós não vamos participar dessa ciência de comer coisas sacrificadas a ídolos, a deuses, a estátuas, né? Tanto faz estátua, aqui está falando desse tempo aqui de Paulo, anteriormente, né? Depois de Cristo já. Ele já vem relatando. Nesse tempo não existia igreja católica ainda cheia de ídolos, ainda não existia, mas já existia templos, é a mesma coisa de igreja, templo cheio de ídolo, cheio de estátuas, né? Que a legião do mal nesse tempo aqui de Paulo criou, né? Criou estátua e colocou nomes nessas estátuas, dizendo que é um tipo de deus, né? Nos dias de hoje, de lá para cá, evoluiu. Desse tempo aqui do apóstolo Paulo para o dia de hoje, evoluiu. Eu não quero ofender a religião de vocês, porque
eu não faço parte de religião. Não, eu não faço parte de religião. E nem tampouco quero ofender a religião que vocês praticam. Não, eu não quero ofender, não quero criticar a religião de vocês, mesmo porque eu não faço parte de nenhuma religião. Por quê? Eu não faço parte de religião. Porque a religião foi criada pela legião do mal, pela legião de Satanás, né? A legião de Satanás inventou essa tal de religião. E as religião que do povo existe religião católica, religião protestante, como os católicos falam, que quem é protestante é os católicos e não esse outro, né? Mas ele diz que quem é protestante é o outro. Mas quem protesta a todas as coisas de Deus é o povo católico. Então quem deveria ser protestante era os católicos. Mas ele chama isso, faz isso ao contrário. Eu não estou ofendendo a ninguém. Eu estou apenas exortando aquilo que é, né? Estou apenas exortando. Eu não quero ofender a religião de vocês, porque eu não faço parte de religião nenhuma. Eu faço parte da legião de Deus. Eu faço parte da legião de Deus. É diferente, né? Deus não tem religião. Não. Deus não tem religião. Deus tem legião. E só existe duas legiões, né, em termo espiritual, né? Porque tem um exército também, é uma legião. Mas em termo espiritual, né? Em termo espiritual, existe duas legiões: a legião do mal e a legião do bem. E onde foi constatada essas duas legiões? Lá na primeira criação de Deus, quando Deus criou o homem e todas as coisas. E quando criou o homem, que botou ele lá no jardim, né, ele não sabia de nada, Eva também não sabia de nada. Deus criou uma ajudadora para conviver com ele, que Deus achou que era bom que o homem não vivesse só, né? Deus achou que não era bom que o homem vivesse só, né? Mas Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Deus sabia que ia ter essa rebelião lá no mundo dele, no mundo habitável dele. Deus sabia que ia haver essa rebelião lá no seu mundo. Enquanto ele criava esse mundo aqui, que estava tendo uma rebelião lá no seu mundo, né? Eu estou explicando isso que é para vocês entenderem como é as coisas de Deus. No mundo habitável de Deus, criou-se uma rebelião, né, de um querubim lá, muito assíduo a Deus, mas ele se rebelou contra Deus, lá no seu mundo habitável, no mundo habitável de Deus. E quando Deus estava criando esse mundo aqui, ele, seu filho, os anjos, né, como está escrito lá em Gênesis, né, ele estava criando esse mundo aqui. Esse anjo se rebelou lá no mundo habitável de Deus, né? E foi aí criado o primeiro pecado, porque até então não existia pecado, né? Até Deus criar esse mundo aqui não existia pecado. Lá no mundo habitável de Deus também não existia pecado, não é? Mas quando Deus estava terminando aqui esse mundo de nós, lá no mundo habitável de Deus estava se gerando o pecado, né? A rebelião, a soberba, a inveja, o anjo querendo ser mais do que Deus, e ele queria subir, fazer um trono acima do trono de Deus, né? Então Deus sabia que isso iria acontecer. Deus sabia e ele deixou isso acontecer. Então Deus criou esse mundo e
pôs um casal, né? Primeiro o homem, mas Deus viu que esse homem não era bom que ele estivesse só aqui na terra, né? Nessa terra dos viventes, dos seres humanos. E Deus, pela sua sabedoria, junto com seu filho e todos os outros o que o acompanhava aqui nessa geração desse mundo, ele criou também a mulher para ajudar o homem. E Deus sabia que quando ele expulsasse Satanás lá do seu mundo habitável, onde ele estava fazendo essa rebeldia lá, ele viria para cá. Deus também sabia disso. Apenas a Bíblia não diz enfatizadamente, né? Porque a Bíblia é um pouco enigmática. E nessa enigmática a gente tem que perceber o conteúdo daquilo que Deus é e que Deus faz, né? Então, no mundo habitável de Deus, esse querubim se rebelou, angariou para ele um exército de anjos rebelde também. E quando Deus termina aqui, ele está dando o tempo dele lá da sua rebelião, né? Tem gente protegendo o mundo habitável dele lá no terceiro céu, né? E quando Deus termina aqui, que chega lá, está essa rebelião. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não vai deixar que o mal prevaleça no seu mundo habitável, no seu mundo de pureza, no seu mundo de amor puro, verdadeiro. Deus não vai deixar nada, por mínimo que seja, de impureza no seu mundo habitável. E ele expulsa, né, esse anjo, esse querubim rebelde. E ele vem para onde? Ele vem para aqui, para a criação de Deus. E Deus sabe que ele viria para cá, né? Deus sabia que ele viria para cá quando ele expulsasse de lá. Não é à toa que Deus expulsou ele de lá. Não é à toa que Deus deixou esse mundo aqui e voltou para casa, né? Voltou para o seu mundo e deixou esse mundo aqui na mão desses dois viventes que ele criou, Adão e Eva. Mas esse anjo rebelde, com os anjos que aderiu a ele na rebelião, foi expulso do mundo habitável de Deus e veio para onde? Veio para aqui, para esse mundo que Deus tinha acabado de criar, né? E o que aconteceu? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus foi enfatizado claramente para os dois que não tocasse na árvore, nem tocasse e nem comesse do fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal, né? E o que é essa árvore da sabedoria do bem e do mal, como está escrito lá em Gênesis, né? O que é essa árvore da sabedoria do bem e do mal? Outros dizem, não, é uma maçã, é não sei, uma fruta tal. Não tem nada, um simbolismo à desobediência de Deus somente, né? E Deus disse para eles dois, olha Adão, olha Eva, aquele fruto ali no meio do jardim, vocês podem comer de todas as frutas, de todos os frutos do jardim. Agora, daquela árvore ali, não toqueis e nem sequer comais o seu fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Só que Deus não explicou para eles dois, para Eva e Adão, que morte seria essa, né? Que morte seria essa? Porque se Deus tivesse dito para eles assim, olha, se vocês comerem, vocês não estão vivos, vocês não estão assim, vocês vão morrer, vocês vão apodrecer debaixo da terra, se vocês comerem aquela fruta. Vocês vão morrer materialmente, né? E aí vocês vão apodrecer e vocês desaparecem da face da terra. Vocês não vão existir mais. Deus não explicou essas coisas para ele. E também não explicou para eles dois, dizendo, olha, se vocês comer, vocês vão morrer espiritualmente para mim, né? Se vocês permanecerem do jeito que vocês estão, vocês não vão morrer para mim, porque
vocês não vão pecar contra mim, vocês não vão me desobedecer. Mas caso vocês venham comer desse fruto, vocês vão morrer, né? Para mim, espiritualmente. Vocês vão morrer para mim espiritualmente. Pela desobediência, porque eu estou ordenando a vocês de não comer. Deus não explicou esse detalhe para Adão e Eva, não explicou. Ele só apenas disse: olha, não toqueis e não comereis, porque no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Essas foram as palavras de Deus para Adão e Eva, né? Mas ele não explicou que morte seria, se era morte espiritual ou se era morte material, carnal. Ele não explicou isso para os dois. E nem explicou que se eles comessem era uma desobediência a ele. Não explicou também. Ele apenas disse: não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E só parou aí. Eu não vejo nenhum relato na Bíblia ensinando outra coisa. Não tem. Eu já li a Bíblia e eu não vi Deus falando, dizendo que se você comer, você vai perder a salvação. Porque é essa morte de Adão e Eva é a respeito da salvação por causa da desobediência à ordem de Deus. Aquele que desobedece à ordem de Deus morre para ele espiritualmente, né? Porque Deus deu o fôlego da vida, a graça de nós viver através do fôlego da vida. Ele soprou na narina lá, né? Quando estava criando o mundo, ele soprou o fôlego da vida, né? Mas o espírito, ele colocou um espírito, né? Uma alma, tornou alma vivente depois que recebeu aquele sopro, tornou a alma vivente, uma alma para que nós vivemos. Mas também tem um Espírito de Deus lá. E esse Espírito de Deus que estava em Adão e que estava em Eva, era para permanecer puro, né? Esse Espírito que Deus colocou lá nele, na consciência, na mente, no seu ser interior, era um espírito de bondade, de amor e de principalmente obediência a Deus que criou eles, né? Mas o que aconteceu? Quando Deus terminou de criar tudo aqui, fez o homem, fez a mulher, deixou essa instrução para Eva e Adão, mas Satanás estava rebelde lá no mundo habitável de Deus. E Deus sabia que isso estaria acontecendo lá no seu mundo habitável. E o que ele fez, né? Voltou e ao chegar lá encontrou essa baderna no seu mundo, né? No mundo habitável de Deus, essa baderna, o anjo, querendo ser maior do que ele, bagunçando lá, angariou uns anjos. E Deus disse: vai, sai daqui, expulsou de lá. Deus sabia também que ele viria para cá. Né? E o diabo, muito astuto, né? Chegou para Eva e enganou ela. E ela disse: já que eu não morro, eu vou comer. E aí foi introduzido o primeiro pecado da terra e a primeira morte espiritual, que é a desobediência a Deus, né? A desobediência a Deus. E o primeiro pecado, que é o pecado mais grave que existe dentro da face da terra para Deus, é a desobediência a Ele. O pecado mais grave para Deus é a desobediência às ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Porque se nós desobedecemos a Deus, nós perdemos vida. Que vida? A vida eterna, né? Porque de lá para cá é constituído a vida humana para isso, para ter vida humana na terra e em seguida ter vida eterna, não morrer espiritualmente. Isso em obediência a Deus, né? Mas se nós convivemos
fazendo tudo o contrário daquilo que Deus nos ordena a fazer e cumprir, então certamente morreremos para eles. Que morte é essa? A morte espiritual, a morte de vida eterna, de salvação e de voltar para o mundo habitável de Deus, porque Deus nos deu um espírito e esse espírito Deus quer que volte para ele. Mas para voltar para esse espírito, voltar para Deus, ele tem que estar puro, ele tem que estar limpo, né? Porque senão Deus não vai aceitar, né? Não vai aceitar de volta, né? E a nossa carne, Deus sabe que a nossa carne é falha, né? Porque a trajetória do ser humano aqui na Terra é através da carne, né? Mas a nossa consciência e a nossa mentalidade ao nosso proceder vem do Espírito Santo de Deus, né? E esse Espírito Santo de Deus, ele tem que estar intacto, não deve ser seguido por influência maligna nenhuma. Não, não pode sofrer influência maligna nenhuma. Mas como lá no início sofreu, né? A mulher sofreu uma influência, o homem também sofreu essa influência e ambos morreram para Deus por causa da desobediência à sua ordem, que foi para não comer do fruto da sabedoria do bem e do mal. Agora, o que é a sabedoria do bem e do mal desse fruto que estava lá no paraíso, que Eva e Adão comeu por instigação de Satanás? Vou explicar a você. A sabedoria do bem é a legião de Deus, é a sabedoria de Deus, é a legião de Deus, do bem. E a sabedoria do mal é a legião do mal, é a legião de Satanás. Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Deus sabia que Satanás tinha que vir para cá para andar lado a lado, legião do bem e legião do mal, ambos juntinhos, para ver se os espíritos de Deus combatia o espírito do mal. É esse o propósito de Deus para todos os viventes aqui da terra. Porque na primeira geração, né, não teve instrução nenhuma de Deus. A primeira geração não teve instrução nenhuma de Deus. Não teve. Por que não teve? Porque se tivesse, não tinha se perdido a sua primeira criação. A única instrução dada por Deus, né, de mandamento, foi para não comer do fruto. Quando extinguiu lá legião do bem e legião do mal, Deus estava lá com eles em contato, mas não tinha lei, não tinha ordenança, não. Todo mundo estava seguindo, né? Era pai com filha, era filha, irmão com irmã, para crescer a criação, porque Eva não fez tudo sozinho, né? Era pai com filha, irmã com irmã, irmã com irmão, né? Tio com tia, e assim foi, que era para gerar, não tinha nenhuma ordenança, era tudo desatualizado, né? E como isso era tudo, Deus sabia dessas coisas, ele deixou acontecer e a legião do mal prevaleceu. Tornaram-se todos desobedientes de uma forma, né? Desobediente de uma forma que a legião do mal incumbiu de pegar tudo aquele que era mais prático a Deus. A legião do mal pegou para ela, né? Começando logo pela morte do irmão, né? Foi ali instalada. Quando Eva come, instala legião do bem, legião do mal. Quando os filhos de Eva nascem, um é da legião do bem, outro é da legião do mal. O da legião do mal mata o da legião do bem, só que Eva teve mais filhos, né?
milhares de filhos, né? Adão viveu 900 anos só fazendo menino, né? E os outros também, só procriando. Então, criou uma nação enorme, milhares de pessoas, e era tudo desordenado. Não tinha essa coisa de pai ficar com filha, não existia, ele ficava mesmo. Pai ficava com filha, irmão ficava com irmã, que era para crescer a população. Só que a legião do mal se aproveitou dessa situação todinha por desordem mesmo total lá, que não tinha nenhum mandamento, nenhuma lei, era assim mesmo. Então se perverteu todo mundo. E quando Deus viu que essa geração do jeito que estava não dava certo, né? Ele ainda achou uma família supostamente compatível para criar uma nova geração, né? E Noé estava ainda permanecendo na legião do bem, né? E aí ele resolve destruir toda a legião do mal que ele próprio tinha criado, que se tornou da legião de Satanás, e Deus destrói a todo, e através de Noé cria uma nova geração, né? Que é essa que nós estamos agora, nós também. Ele é descendente de Eva, mas ele cria uma nova geração. Nessa nova geração que Noé chegou e tal, foi gerando gente, que era a família dele que podia gerar. E daí, né, a legião passou a ter legião do mal novamente e passou a ter legião do bem, né? E na legião do bem, antes de Abraão, já existia sacerdote de Deus. Para você ver que existia legião do bem, né? Existia legião do bem. E isso quando Noé se instalou com a sua família e começaram a procriarem, né? A procriarem. Foi estabelecida as duas legiões novamente, porque na própria família de Noé houve desentendimento lá, ele amaldiçoou uma pessoa da família, e através dessa maldição se gerou a nova legião do mal, né? E daí deu continuidade até os dias de hoje. E ambas vêm junto. E teve sacerdote como Melquisedeque, né? Não tem muito relato dele, mas ele era uma pessoa da legião do bem. Fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E como era para seguir a legião do bem, entrou Abrão nessa história da legião do bem, né? Ele é o condutor, Abrão é o condutor da legião do bem para até os dias de hoje, né? É Abrão, né, que se tornou Abraão depois, quando Deus dá uma ordem a ele dele circuncidar. Ele vai circuncidar ele, e todo o seu povo tem que ser circuncidado, né? E aí ele tem a esposa dele que tinha 90 anos, ele com 100 anos, nunca tiveram filho, mas como era através dele para dar sequência à legião de Deus, fez com que a sua esposa com 90 anos desse filho, né? Porque antes ela teve que mandar a Abraão pegar a sua concubina, a sua empregada para ter filho, porque ele não tinha. E ele teve um filho com a empregada, mas logo depois Deus fez com que nascesse, né, Isaac, né? Ismael era da concubina, mas Isaac não era. Isaac foi quem deu a sequência à legião do bem, né? Porque morreu Abraão, Sara, né? Morreram, que já estavam em mais de 100 anos, e Isaac foi quem deu continuidade, né? E aí veio Jacó e tal, criou-se o povo de Deus lá no Egito, né? Depois que Jacó foi para o Egito, depois que seu filho foi vendido lá para o faraó, e etc, e etc. Aí, ao passar do tempo, o primeiro faraó, quando eles foram morar, era uma pessoa boa, né? Prosperaram bem, Deus ajudou bastante, mas quando esse faraó morre, que entra o outro faraó, ele é da legião do mal, né? E tornou todo o povo que era de Deus, as heranças de Deus, né, dessa caminhada, escravizaram esse povo durante 400 anos, né?
E o que aconteceu? Eles, né, rogaram a Deus e Deus disse: vou resgatar, tirar esse povo do Egito e vou levar ele para uma terra que mana leite e mel. Assim ele o fez, né? Moisés, houve um crime lá no Egito. Moisés fugiu de lá para Midian e chegando em Midian casou-se, criou, teve filho, mas Deus, através dele, deu o poder a Moisés, né? Colocou o poder de Deus no seu cajado, no cajado de Moisés, e mandou para que ele resgatasse seu povo lá do Egito, que estava sendo escravo por 400 anos, né? De domingo a domingo, trabalhando debaixo da chicotada, né? E Deus deu o seu poder no cajado de Moisés para fazer várias maravilhas, né? Tornar água em sangue, enxame de gafanhoto, de rã, de piolho, né? Saraíva de fogo do céu, matou os primogênitos. Para que Deus fez isso lá com o faraó? Para que esse povo que estava lá acreditasse em Deus, né? Acreditasse em Deus, porque eles só estavam cauterizados nos ídolos do faraó. O faraó tinha vários deuses, né? Vários ídolos, né? Então, por isso que Deus mandou Moisés fazer aquelas pragas. O povo chama de praga, mas aqui não tem nada de praga, não. Aquilo ali é o poder de Deus sendo mostrado para seu povo, né? É o poder de Deus sendo mostrado para o povo contra o povo egípcio, né? Porque quando Moisés estava para ir para o Egito resgatar esse povo, Deus disse a ele: olha, Moisés, tu vai fazer todas essas maravilhas e eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó para não deixar meu povo sair, né? Para não deixar meu povo sair. E com isso você vai fazendo as maravilhas. E essas maravilhas vai fazer com que o meu povo acredite em mim, que eu tenho poder, e não os ídolos de lá, né? E assim foi. Deus colocou o seu poder no cajado de Moisés, né? Colocou o seu poder no cajado de Moisés e mandou executar cada coisa, né? Transformou a água em vinho. Todo o povo de Deus viu que Moisés transformou a água em sangue, que digo, né? Transformou a água em sangue. Todo o povo de Deus viu. Os que não viu, ouviu falar, porque eram milhões de pessoas, né? Depois mandou piolho, todo mundo viu, e não atacava o povo que era de Deus. Só os faraó era atacado, ainda tinha mais essa, que era para o povo acreditar, crer que Deus é o Todo-Poderoso, né? E apesar dessas coisas todas, Moisés tirou o povo de lá, mas eles nunca que acreditaram, não todos, mas 90% não quiseram continuar acreditando em Deus, mas nos ídolos, né? 10% passaram a acreditar e continuaram até a vinda de Cristo, mas o resto não acreditou em Deus. Eles saíram do Egito. Ao chegar na beira do Mar Vermelho, o que eles fizeram? Ah, Moisés, trouxesse nós aqui, né? Porque Deus endureceu o coração de Faraó lá, para Faraó vir atrás dele. Aquilo ali não foi que Faraó queria matar eles porque saiu de lá, não. Negativo, não. Deus foi quem fez o Faraó fazer o Faraó vir atrás de seu povo, que era para poder Moisés fazer mais uma das melhores maravilhas que foram feitas, que era abrir o mar para seu povo passar, né? E isso aconteceu. Deus endureceu o coração de Faraó lá. Ele veio atrás do povo. Quando o povo viu a poeira lá de longe, disse: pronto, Moisés, agora deu bem, né? Trouxesse nós tudinho aqui, estamos aqui na beira do mar, agora vai morrer todo mundo, porque Faraó vem com seu exército ali, né? E aí Deus disse para Moisés: Moisés, levanta teu cajado e manda o mar abrir para meu povo passar. E assim fez. O povo passou
Deus fechou o mar, matou os soldados de Faraó, todos eles viram, né? Todo o povo de Deus viram essa coisa. Quando passaram o mar, fizeram festa, lavaram, louvaram, mas depois, que foi que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro para adorar lá do outro lado, né? E aí, né? Desacreditado em Deus. Viu todas essas coisas e nada fez. Então, quando Deus envia seu filho, foi para esse povo rebelde, que não quiseram acreditar nele, para tentar resgatá-lo. E o que foi que eles fizeram? Mataram o Cristo. Foi isso que aconteceu. Pois, sem mais delongas, vamos ler 1 Coríntios capítulo 8. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 8, que vai falar acerca das carnes, sacrifício ausílio. Eu falei essa narrativa toda, que é para ter o contexto aqui do que eu vou ler agora a respeito dos ídolos, né? Porque o povo israelita, o povo da tribo de Judá e todos os outros, depois de chegar na terra prometida, né, se bandearam muitas vezes para o outro lado, para a legião do mal. Deus mandou vários profetas para resgatar, resgatava e eles voltavam, resgatava e eles voltavam. No último instante, quando Cristo estava para vir, eles foram e não voltaram mais, não quiseram. Nem Cristo mesmo deu jeito, conseguiu resgatar ele. E eles, com raiva da doutrina da nova lei, né? Porque não era mais a lei de Moisés, era a lei de Cristo que ia ser implantada, não a lei de Moisés. Eles não quiseram aceitar e não, vamos matar ele para acabar com essa história. E assim fizeram. Ora, no tocante às coisas sacrificadas, temos ciência. Todo mundo que recebeu a lei de Moisés sabe que não é para essas coisas. O povo, esse povo novo aí, que recebeu a lei de Cristo, que recebeu a doutrina e os mandamentos de Cristo, sabe que não é para adorar ídolo, se ajoelhar a ídolo, orar para ídolo, ter essas estátuas dentro de casa. Eles sabem que não é para ter essas coisas, né? Eles sabem, o povo da verdadeira igreja, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus. O povo sabe dessas coisas, mas, né, Paulo está exortando isso dentro da igreja de Deus, porque acontece essas coisas. Aqueles ainda que são cauterizados, que ainda como nos dias de hoje, né, ainda tem isso em mente. Ele está dizendo, olha, que todos temos ciência disso, para não comer coisa sacrificada a ídolo, não adorar a ídolo, não se ajoelhar a ídolo, nem orar para ídolo, essas estátuas, como nos dias de hoje, que evoluiu. As estátuas desse tempo aqui evoluiu para o dia de hoje em nome de santo, em nome de santa. Mas é criado por Deus? Não, é criado pela legião do mal, que é a religião, que vem de Satanás. E esses ídolos são de Satanás, não tem nada de santo, porque é criado pela mão do homem. Foi o homem quem deu o título, né? Então não vem de Deus, né? Eu estou falando assim, eu espero que vocês não fiquem com raiva de mim, não, né? Não fiquem com raiva de mim, não diga que eu estou julgando vocês, porque é a palavra de Deus quem está falando essas coisas. Não é eu apenas estou lendo e refletindo para vocês, para que vocês entendam, né, que vocês estão no erro, né? Só isso, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, né? Muitos sabem de alguma coisa, mas não convém, né? Não sabe como convém saber. É como nos dias de hoje. Muita gente está adorando esse santo de hoje, está adorando, mas não sabe que não convém saber adorar aquilo. Eles não sabem, como está escrito aqui, ó. Se alguém cuida saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Eu estou me referindo ao povo que dos dias de hoje, que adora esse santo, se ajoelha, que ora, que faz comida relativamente à festa deles, né? Que é esse o sacrifício. Então, ele não convém a saber dessa verdade, né? Se alguém cuida a saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber o que? A verdade, que é proibido fazer esse tipo de coisa. Mas se alguém ama a Deus, né,
né? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, porque não vai fazer sacrifício a ídolo, não vai se ajoelhar a ídolos, né? Que é os santos de hoje. Isso aqui é nesse tempo aqui de Paulo, lá atrás, 2000 anos atrás. Mas nos dias de hoje se refere a quem? As santas, os santos, esses deuses, essas igreja dos ídolos, né? Que cada igreja tem o nome de um ídolo. Igreja Santa Fulana de Tal, Igreja Santo Fulano de Tal. Isso é pura idolatria. Deus abomina essas coisas e quem está lá não é de Deus, é de Satanás. Não quero ofender ninguém, não quero acusar ninguém, mas se você tiver a consciência da verdade, da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e não de homem, mandamento de Cristo e não de homem, doutrina de Cristo e não de homem, porque é o homem quem está colocando essas coisas na mente de vocês e não Deus. Deus não manda ninguém se ajoelhar, orar e fazer templos de ídolo, não. Não tem. Porque só existe uma igreja verdadeira. Se chama Igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E o que quer dizer conseguiu com seu próprio sangue? Porque Deus morreu pela sua nova lei, pela sua doutrina e pelo seu mandamento que Deus mandou ele dar para esse povo antigo aqui e que ficou para nós nos dias de hoje. Essa é a igreja, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo é a igreja de Deus, única e verdadeira, para que a gente obedeça com amor puro e sincero em nosso coração. Mas se a gente vai estar numa igreja chamada Assembleia de Deus, Universal, igreja não sei de quê, igreja católica, vem de Deus? Não, vem do homem, porque foi o homem quem inventou. Não, ele não adquiriu com o sangue de Cristo, não. Isso é tudo igreja falsa. Vem da religião que foi Satanás que inventou, né? Me desculpem, eu não quero ofender vocês, né? Mas é a verdade, né? E essa verdade tem que ser dita, doa a quem doer. É duro essa palavra? É. Né? É dura? É. Mas é a verdade. E a verdade dói. A verdade dói. Essa é a realidade. E não é a verdade não é para todos. Não é todos que aceitam, porque a mentira é mais fácil, né? A mentira é mais fácil de absorver, porque Satanás ele planeja ali aquela coisa bem feitinha para que a sua mente receba aquilo suave. Mas a palavra de Deus, como é rígida e ao mesmo tempo não é rígida, mas para aquele que está na mentira, ela se torna muito rígida e difícil, né? E muito difícil de entrar na mente das pessoas. Então elas não querem aceitar, preferem estar na legião do mal, na religião que é de Satanás e não na legião de Deus. Meu amado, eu não quero ofender vocês jamais, né? Por mais que o seu pastor diga que eu estou mentindo, por mais que o seu padre, o seu bispo diga que eu estou falando besteira, heresia, acompanhe as leituras, né? Acompanhe os vídeos aqui no canal, né? Acompanhe os vídeos aqui no canal que você vai ver a leitura. Pegue a sua Bíblia, compare isso que eu estou falando, né? Meu canal é Legião versus Religião. Esse é o meu canal no YouTube. Então compare o que eu estou lendo, vamos continuar. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é, né? Nada é no mundo. Então, o que é ídolo? Ídolo é muita coisa. Ídolo, idolatria é muita coisa. Idolatria é comer demais, é você ter amor, um amor fissurado num cantor, num jogador, em qualquer outra coisa que não seja Deus, né? Numa estátua de um santo, de uma santa, orar, se ajoelhar, falar, né? Isso tudo é idolatria, né? Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, se você quer ter Deus no seu coração, adore só a Deus.
não adore a santa, não ore para a santa, não reze, não faça nada para ninguém além de Deus. Isso é o que está escrito aqui. Vocês viram que eu vou repetir, que é para vocês não dizerem, esse irmão aí está falando coisa. Isso aqui eu estou lendo, 1 Coríntios capítulo 8. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Nada é. O ídolo é uma estátua de um santo, de uma santa, de uma igreja com o nome de um santo. Nada é no mundo. Aquilo é nada para Deus. Que não há outro Deus senão um só. Só existe um Deus, né? Só existe um Deus, né? Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, né? Porque nos dias de hoje tem, nesse tempo aqui, tem muitos deuses, né? Lá no Egito havia muitos deuses, né? Que não tinha poder nenhum, né? Não tinha poder nenhum, mas ele operava através de Satanás, né? Todos os deuses, né? Todos os deuses inventados, criados pelo homem, ele é manipulado por Satanás, porque Satanás é um Deus. Nós temos o nosso Deus do bem, da legião do bem. Esse é o nosso Deus único e verdadeiro. Mas o Deus da legião do mal, né? Ele cria essas estátuas, eles fazem até milagre. Uma pessoa reverente a um Deus desse, de uma santa ou de um santo, eles oram para ele em nome de Deus, que não serve, né? Ora em nome de Deus, mas só que esse Deus é o Satanás, né? Estão orando pensando que estão orando para Deus, mas é o Deus Satanás, né? E aí ele até atende, faz um milagre na vida da pessoa, faz uma cura. Por quê? Porque isso está escrito, né? Satanás faz milagre também. E por que ele faz? Para que essa pessoa permaneça fiel a ele e sendo escravo dele, né? Para que ele possa tragar a legião do bem, a legião do Deus. É uma briga incessante entre essas duas legiões. A legião do mal, que é de Satanás, e a legião do bem, que é de Deus. E isso vem lá desde Eva, né? Quando foi estipulada essas duas legiões, né? Então essa briga é incessante. Só que Deus quer que a nossa legião, a legião dele, vença a legião do mal. Por isso que eu, que sou da legião do bem, estou lendo aqui para que vocês que estejam na legião do mal venha para a legião do bem, para a legião de Deus, né? Porque é o propósito de Deus que nós da legião do bem destruímos a legião do mal, que é de Satanás. Entenderam? É isso aí, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas e por ele nós também, né? Porque está falando isso aqui? Porque quando a terra estava sendo criada, quando Deus veio criar a terra, criar os animais, criar as árvores, pé de manga, pé de jaca, pé de caju, tudo que se come, peixe, tudo, né? Foi tudo feito por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Tudo foi criado por ele, por intermédio dele. Isso está lá em Gênesis, como estava dizendo aqui. Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas. Todas as coisas existem por Jesus Cristo. Ele foi o nosso arquiteto universal para criar todas as coisas. E Deus, o Pai, com todo o seu poder, executou, né? E quando ele veio para cá para deixar essas coisas
para o resgate do povo que estão na legião do mal, foi dado por Deus. E quem executou? Jesus Cristo também foi quem executou, mas foi dado por Deus, né? Entretanto, não sei se eu passei a leitura aqui, deixa eu ver. Não passei não. Foi dado por ele e nós também, né? Entretanto, nem em todo há esse conhecimento. E é realmente, nem todas as pessoas há esse conhecimento, né? Não tem. O povo da legião do mal não tem esse conhecimento, né? Entretanto, nem em todos os seres viventes, há esse conhecimento. Pois alguns há que acostumado até agora com o ídolo. Né? Quem é esse acostumado com o ídolo? O povo da outra legião, da legião do mal, da legião de Satanás. Mas o povo que é da legião de Deus tem o conhecimento. Porque desde lá, desde a sua criação, Deus disse, não, quando veio para cá, Deus disse, não façais para ti imagem esculpida, não te ajoelhe aos pés dela, não orem para ela, não peça nada a ela, porque só existe um só Deus. E essas estátuas, nada ouve, nada vê, como está lá em Salmo, tem perna, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, né? Esses são os ídolos aqui desse tempo aqui e dos dias de hoje, né? Então, entretanto, nem todo há esse conhecimento, né? Por exemplo, eu não vou falar aqui, mas eu não quero ofender você, se caso você pratique essas coisas, né? Não vou falar. Eu vou falar isso aqui para que você mentalize, para que você tenha consciência, né, daquilo que Deus está ensinando, o que é a doutrina dele, né? Entretanto, nem em todos há esse conhecimento. Não é todas as pessoas que têm o conhecimento de Deus, né? Pois alguns há que é acostumado até agora com os ídolos, não é? Até agora, nos dias de hoje mesmo. Porque quando o povo de Deus estava lá no Egito, o que era que eles tinham lá? Ídolos, deuses, imagem de escultura, criado pelo homem. E eles adoravam aquelas coisas. Só que Deus dava chuva para ele, era tudo de Deus lá, né? Mas ele acreditava que era dos ídolos. A chuva, uma boa fartura, né, etc, etc. Eles pensavam na mente dele que aquilo era os ídolos, né? Era os ídolos quem dava essas coisas. Como nos dias de hoje. O povo católico, não quero ofender ninguém não. Eu estou só uma reflexão aqui para vocês que é católico, para vocês que, né? Pois alguns acostumados até agora com os ídolos. O que é que significa ídolo? Naquele tempo, um ídolo era um tipo de deus, de deuses que eles adoravam. Ele ia lá, se ajoelhava nos pés dele, pedia, orava. Só que não era não era aquele ídolo que fazia alguma coisa, era Satanás, né? Quando você se ajoelha ao pé de um ídolo, de uma estátua, vamos supor, para os dias de hoje, você vai orar para a Santa Aparecida, né? Santa Aparecida. Foi Deus quem botou Santa Aparecida aqui? Não, não foi Deus, foi o homem, né? Fez o templo dela, colocou a sua estátua lá, ela é um tipo de deuses. Quem é que tem poder? É aquele pedaço de gesso, de barro ou de ferro de que ela foi constituída? Aquilo ali tem algum poder? Não tem. Mas, como ela pertence à legião do mal, à legião de Satanás, a pessoa que se ajoelha aos pés dela e pede alguma coisa, Satanás, como é um deus do mal, para que o povo fique acreditando naquilo, ele concede um milagre, uma cura,
para que aquela pessoa permaneça ali, fiel a ele, fiel à sua legião. E que outras pessoas vejam, porque Satanás é um Deus e Deus do mal. O nosso Deus é o Deus do bem, do amor, né? Da sinceridade, né? Então, o nosso milagre é diferente, né? A nossa cura é diferente, né? A cura de lá, de uma santa, de um santo, num templo desse aí, deles, é de Satanás. Ele faz essas curas lá, eu vejo o povo no rádio, recebi uma graça, sou grato a Deus. Mas esse Deus que ela está oferecendo essa graça, não é o Deus verdadeiro, porque é o Deus Satanás. Só que camuflada através do seu pregador, né? Camuflado a palavra de Deus através do seu pregador com engano, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Então o padre está dizendo que Deus abençoe você, irmã, que recebeu essa graça. E a irmã está dizendo, eu agradeço ao meu Deus. Mas só que ela não sabe que o Deus que deu a graça a ela é Satanás. Ela não sabe. Porque muitos, como está escrito na Bíblia, ainda vou ler para vocês, que Satanás, né, o povo vem em nome de Deus, são de Satanás, e Satanás opera muito milagre para esse povo. Entenderam? É isso que acontece, né? Entretanto, nem todos, né, não é em todos que há esse conhecimento. E quando nós falamos essas palavras da doutrina de Cristo verdadeira, o povo, uma vez quase que eu apanho, o cara puxou uma lapa de peixeira para mim, quando eu disse a ele que não era para adorar Maria, não era para se ajoelhar aos pés dela, né? Como eu li aqui, ainda agora vocês viram, que é para adorar só a Deus, orar só para ele, pedir só a ele. Mas o cara veio com uma lapa de peixeira desse tamanho e disse, olha, te cala aqui, senão eu te mato agorinha. Quem mandou tu para cá foi Satanás. Por quê? Como está escrito aqui, ele não tem o conhecimento da verdade. Satanás está mandando uma pessoa ensinar a ele uma coisa muito diferente da realidade, né? E é isso que acontece, né? Eu estou falando essas coisas, não é para ofender ninguém, não é para maltratar ninguém, não, nem religião não, cada um quer seguir a sua queira. Eu apenas estou dizendo que você não está servindo a Deus, somente. Se você quiser acreditar, muito bem. Se não quiser acreditar, também muito bem. Agora, no último dia, no dia da ressurreição, no dia da vida de Cristo, no dia da prestação de conta, porque Deus disse, Deus vai vir e vai julgar os seus atos, né? Ou de bem ou de mal, né? Se você daqui para lá se arrepender e dizer assim, poxa, eu vou acreditar no irmão Antônio, vou abrir a Bíblia, vou ler e se você descobrir, não, o irmão Antônio está falando a verdade, vou sair dessa igreja falsa que o homem inventou, que é da legião de Satanás, e vou para a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que esse próprio pregador que está falando aqui, que não é eu, é o apóstolo Paulo, né, que foi incumbido por Deus para nos revelar essas coisas, né, aí você terá vida eterna, se arrepender de coração, se batizar, lavar seus pecados, se remir, Deus vai aceitar você sem dúvida alguma, né? Mas se você continuar, Deus abomina o pecado e abomina também o pecador. Mas se você se arrepende de coração, Deus vai passar a amar você com o amor puro, sincero, tanto da parte dele quanto da sua parte, né? Porque o amor puro em Deus é a obediência naquilo que ele manda nós nos fazer. Porque se não for dessa forma, esse amor não é puro, não é o amor de Deus, né? O amor de Deus é a obediência àquilo que ele manda fazer, né? Se você anda com a blusinha curtinha mostrando os peitos, Deus não quer isso. Por quê? Mostrando a barriguinha. Agora eu estou falando da parte... Por que Deus não quer isso?
Porque você está causando pecado. O homem está passando e está querendo pegar você, porque você está andando nua no meio da rua, com a bunda de fora, aquele shortinho bem curtinho. Assim você está causando pecado. Mas se você andar decentemente, como aqui no próprio 1 Coríntios vai falar disso, mais tarde, né? Você andar decentemente, você não está causando pecado. Muito embora que os homens tenham o olho altivo para essas coisas, né? Mas você está vestida. Você não está provocando o homem. Está entendendo o ponto de vista? Né? E etc, etc. Como lésbica, como gay. Cada pessoa que deixar as má práticas será recebido por Deus tranquilamente. E pode ter vida eterna. Pode ter salvação. Mas se você continuar no erro, praticando todas essas coisas que Deus proíbe, certamente você morrerá como morreu Eva e Adão para Deus, né? Não pela desobediência, né? É isso. Então reflita, raciocine, pegue sua Bíblia, não vá na cabeça de todo pastor, porque tem os pastores de Satanás pregando para ele. A Bíblia fala a respeito disso. Tem os pastores de Satanás pregando para ele, para que o povo se mantenha na sua legião, né? Mas também tem quem é os pregador de Deus? É o homem? Não. Quem é o pregador de Deus? É o homem? Não. O homem aqui na terra não é pregador de Deus, né? Foi o homem pregador aqui da terra, foi os escolhidos de Deus, né? Quem é os escolhidos de Deus? Os apóstolos, né? Por último, Paulo, que está pregando para nós. Eu estou falando aqui a pregação de Paulo, né? Que era um homem que quebrava a igreja de Deus quando estava reunida, né? Dava no povo, até nos outros apóstolos, quando prendia tudo isso. Porque a igreja de Deus não é quatro paredes. A igreja de Deus é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Deus derramou o seu sangue na cruz por conta dessas coisas, né? Por isso que é a igreja de Deus. Só que tem muita gente que não entende esse enigma, né? Não entende. Vamos ler, vamos continuar lendo, né? Entretanto, nem todo há esse conhecimento, pois alguns, acostumados até agora com os ídolos, comem como coisa de sacrificada a um ídolo, né? Come como coisas sacrificadas a um ídolo, porque não tem festa de São João? Um ídolo. Tem festa de Santo Antônio? Um ídolo. Tem festa de Santa Terezinha? Um ídolo. E esses povos fazem comida nessas festas. Essas comidas são sacrificadas ao ídolo, né? Porque é a festa dela, né? Não é que essa comida é para ser, porque uma estátua não come nada, uma estátua não come nada, como tem por aí. Ela não come, ela não vê, não pega, não ouve, não fala, ela não come nada. Mas através da festa dela, aquela comida que está na festa dela é sacrificada, é como se fosse sacrificada a ela, porque é a festa daquele ídolo. Então isso contamina o ser humano, contamina a boa consciência, contamina a mente, né? E quem é da verdadeira igreja não faz essas coisas, porque Deus abomina, né? Sacrificados, e a sua consciência, como eu estou falando, que é a sua consciência sendo fraca, se contamina, porque todas essas pessoas que reza para a santa, reza para santo, se ajoelha, pede coisa, tem a mente fraca, a consciência fraca, né? E Satanás se aproveita disso, né? Das pessoas com a consciência e a mente fraca. Sendo fraca, contamina-se. Não é eu que estou falando, é a palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Né? Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, né? Porque quando faz uma festa,
são recomendados, a festa fulana de tal, né? E vai fazer as comidas lá para o povo comerem, né? Da festa daquela. Mas Deus, o que é que ele está dizendo aqui? Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, né? Pois não somos piores se não comemos. Não somos piores se não comemos, nem melhores se comemos, né? Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos, né? Vou explicar direitinho que é para você entender. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus. Nós não recomendamos nenhum tipo de comida a Deus. Mas tem comida que o povo faz recomendada a Santo Antônio, a esses santos que tem por aí, né? E o que Paulo está dizendo aqui, pois não somos piores do que essas pessoas que comem essas comidas, nem melhores. Nós não somos piores de quem come essas comidas, pois não somos piores. Não comemos, não somos piores. Se comemos também não somos piores nem melhores, não tem nada a ver, né? Nem melhores se comemos. Se não comemos, não somos pior do que eles que comem. Se comemos também não somos piores do que eles, nem pior nem melhor, não tem isso. Mas que aí vem a ressalva, né? Mas vede que essa liberdade vossa, né? Todo mundo tem a liberdade, quer comer, coma, né? Mas vamos ver a ressalva agora. A vossa liberdade não venha a ser motivo de tropeço, né? Porque se nós da igreja de Deus comer também, vai induzir ao outro comer também. E aí vai causar tropeço naquele que tem a mente fraca. Tropeço para os fracos, né? Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos, né? Então nós não devemos participar, nós da igreja de Deus não devemos participar de comida desses ídolos que o povo faz por aí, dessas festas, né? Uma festa de São João, a gente come pamonha, canjica, né? A gente come em casa, não no dia, na data da comemoração, para não ser tropeço para os fracos, porque vai ser nojento. Ele está comendo, não pode, né? Para não ser tropeço. Os fracos é quem come. Porque se alguém tiver a ti que tem ciência, né? Os que têm ciência são aqueles que obedecem à lei de Cristo, à doutrina e o mandamento. Reclinando a mesa em templos de ídolo, né? Não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, prestou atenção no versículo? Vou ler de novo. Porque se alguém te vê a pessoa, né? Te vir a ti que tem ciência, por exemplo, eu sou da igreja verdadeira, né? Eu tenho consciência que não devo comer do banquete dos ídolos, né? Mas se alguém vê, porque se alguém me vê eu fazendo isso, que tenho a ciência, né? Que sei que não é para fazer, né? Vendo eu reclinando a mesa em templo de ídolo, né? Não será induzido sendo a sua consciência fraca, né? Então a minha consciência está fraca como a da pessoa que faz essas coisas, né? A comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu estou me tornando como um deles, né? E Deus não quer que o verdadeiro cristão, né, faça essas coisas que os de mente fraca, né, de consciência fraca, veja eu fazendo as coisas que ele faz. Eu não posso fazer isso porque eu tenho a ciência da lei de Cristo, eu tenho a ciência da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo. E então eu não posso fazer essas coisas para que eles vejam, né, dentro da igreja dos ídolos, né, desse santo, por exemplo, eu não posso ir numa igreja dessa porque eu tenho que ir para a igreja verdadeira,
para a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, não para a igreja que o homem criou, né? Principalmente para proveito próprio, enganando o povo, né? E é isso que é da legião de Satanás. Me desculpe, tá? Não quero ofender a ninguém. Aí vem, pela tua ciência, que é pela tua ciência, é pelo nosso conhecimento, né? Pela nossa obediência, né? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, né? O teu irmão por quem Cristo morreu, né? Então, se eu fizer essas coisas, né? Se eu estiver fazendo essas coisas, o irmão que é fraco, né? Na ciência, que ele não tem o conhecimento, e ele veio fazendo essas coisas, em vez de eu chegar para ele e dizer, irmão, não faça isso, porque isso é abominação a Deus, né? Se eu fizer isso, então, né? Aquele irmão de consciência fraca vai perecer, vai morrer. Morrer como? Morrer para Deus, porque ele está fazendo coisa sacrificada para os ídolos. Em vez de eu não fazer também, né? Porque se ele veio fazendo, ele vai dizer, gente, como é que um verdadeiro cristão, né? Dentro da verdadeira igreja, está fazendo as coisas que eu faço? Então, ele tem o direito de me julgar, porque ele está me vendo, né? Como é que eu estou pregando? Um supositório agora, presta atenção, né? Como é que eu estou pregando para você não comer sal e eu como, né? E o irmão está vindo, gente, ele não está dizendo que eu não devo comer sal, e como é que ele está comendo? Que pessoa de Deus eu sou, né? Não pode, né? Então eu não posso ir, se eu tenho a ciência da verdade, eu não vou fazer coisa contrária para aquele irmão fraco ver e seguir, e ele vai dizer, não, eu estou certo, né? Ele com certeza ele vai dizer, eu estou certo porque o irmão está fazendo também, mas a minha obrigação é de chegar para o irmão que é fraco na ciência, na obediência, e dizer para ele, irmão, não faça isso, porque a ciência é essa, o mandamento de Deus é esse. Agora, se ele quiser acreditar, muito bem, se não quiser, também muito bem, que a nós não é obrigado a nada. Cada um tem seu livre arbítrio, faz da sua vida o que bem quer entender, né? Ora, pecando assim contra os irmãos, né? Tá falando da pessoa que faz as coisas, os irmãos verdadeiros, e ferindo-lhe a consciência, quando fraca, pecais contra Cristo, não é? Porque eu estou fazendo as coisas que é contrária àquilo que foi me dada, né? Se foi me dada a lei de Cristo para eu obedecer, a doutrina para eu obedecer, os mandamentos de Cristo para eu obedecer, e eu estou fazendo a coisa ao contrário, né? Se eu estou indo para a igreja dos ídolos fazer comer o que eles comem, então eu estou, né, ferindo-lhe a consciência. Eu estou pecando contra o próprio Cristo que me deu essa ciência. Eu não posso fazer essas coisas. Deixe quem quiser falar, não, irmão, né? Não, irmão, não tem nada a ver, não. Não pode, não pode. Está proibido por Deus, está proibido, tem que obedecer, para que não perdemos a salvação. Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão, né? Nunca mais comerei. Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Isso é as carnes servidas para os ídolos, para os deuses, né? Se eu tiver de comer essa carne do ídolo, eu não comerei, que é para meu irmão não tropeçar também. Eu estou tropeçando e ele vai tropeçar, porque ele está vendo que eu estou fazendo uma coisa que é errada, que não pode, né? Agradeço a todos pela atenção, que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem na vida de vocês,
pela doutrina, pelo homem, né? Porque o homem diz, vamos pagar para você fazer tudo isso, né? Para enganar vocês. Então, fique atento, leia a Bíblia devagarzinho que você vai entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Mesmo que um pregador não fale, mas o pregador da Bíblia já é o suficiente. Agora, se você quiser congregar com mais pessoas, melhor ainda, porque aí você está em comunhão com a igreja de Deus, né? Uma, duas, três pessoas reunidas para seguir a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, isso é a igreja de Deus reunida, tá? Um grande abraço a todos, né? E voltarei com o próximo vídeo no capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9 de 1 Coríntios. Esse é o próximo vídeo que vai relatar a liberdade e os direitos dos apóstolos. Isso é Coríntios 9, 1 Coríntios 9. A liberdade e os direitos dos apóstolos, né? Dentro da igreja de Deus, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Compartilhe esses vídeos para seus amigos, seus familiares. Inscrevam-se no canal, né? O canal é Legião versus Religião. O canal é esse, lá no YouTube. Legião versus Religião, né? Compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,